Olá, turma, tudo bem? Então, hoje nós já fizemos a apresentação da disciplina, espero que vocês tenham gostado, né, como é que a disciplina, o que é a disciplina de higiene dos alimentos e como que nós vamos avaliar vocês. Espero que vocês tenham gostado do escopo, do que é higiene. Digamos assim, que é uma disciplina bem profissionalizante, inclusive vocês utilizam bastante do conhecimento na prática de vocês, seja ela em qual área for, né? Então, vocês utilizam bastante os conceitos aplicados daí de higiene dos alimentos. Então, hoje, né, agora nesse momento, nós vamos basicamente focar um pouquinho na introdução à higiene. Então, dizer um pouquinho do que é higiene, qual é o foco principal do estudo, né? Acho que vocês já devem ter tido aí uma noção, né, do foco principal, mas aqui vocês realmente vão entender um pouquinho sobre alimento seguro, enfim. A gente vai dar algumas ideias principais aqui para vocês, tá bom? Bom, então a gente vai começar dizendo o seguinte, deixa eu pegar meu cursor aqui, né? Vou pegar na cor amarela. Então, aqui a gente está falando, né, de saúde. Para se ter saúde, nós precisamos estar cientes de que tem que ter, né, uma boa alimentação e, por isso, e com base na boa alimentação, a manutenção da saúde, portanto. No entanto, o que acontece nos processos de doença? Em decorrência a uma má alimentação, e aí gera um desequilíbrio, aí gera os processos de desnutrição, que nós vamos ver mais aí no quinto semestre, essas questões de desnutrição, falta de alimento, né? E aqui na disciplina de higiene está voltada principalmente às questões de contaminação. Contaminação por quem? Por micro-organismos, né? Essa contaminação por micro-organismos pode promover uma condição higiênico-sanitária inadequada ao alimento e esse alimento promover aí ser um veículo de doenças para a gente, né? Então a gente pode apresentar aí a partir de que se consome aquele alimento, ter uma diarreia, apresentar vômitos ou dor de cabeça, né? Simplesmente por alimentos que estão contaminados. E o que a gente precisa lembrar também que o alimento ele também não pode só estar contaminado por exemplo, com micro-organismos, mas ele pode também estar contaminado com produtos químicos. Outro dia passou uma reportagem dizendo da marmita contaminada com veneno de rato, né? Tá certo que parece que na história foi criminal, né? Foi criminoso, né? Essa contaminação. Mas e se for acidentalmente, né? Então, isso pode acontecer. Então, quer dizer, na verdade, não pode acontecer, né? Porque senão vai levar à morte de indivíduos. Então, a gente também pode ter a contaminação química, né? E também podemos ter a contaminação física. Eu vou contando aí aos pouquinhos em aula, né? Algumas coisas que já aconteceram, infelizmente, né? Mas quando a gente encontra cabelo na comida, pelo, prego, já encontrei band-aid, né? Então, quando a gente encontra esse tipo de material, que nós chamamos de contaminação física, né? Então, quando a gente tem isso, quando o alimento ele é transmissor dessa tanto contaminação biológica, quanto contaminação física e quanto contaminação química, que vai levar a doenças, tá bom? Então, é isso que é nesse escopo que higiene dos alimentos vai atuar, né? Sobre essa questão da contaminação. Bom, é importante lembrar, gente, aqui eu vou voltar a mostrar essa figura quando nós falarmos em boas práticas, mas ó, aqui essa pirâmide, ela mostra o seguinte, deixa eu pegar o meu cursor menorzinho. Essa pirâmide, ela mostra o seguinte, tá? Conforme vai aumentando a
a maneira como ela vai sendo manipulada, né, o alimento vai sendo manipulado ao longo do processo, vai aumentando as chances de contaminação. Então, aqui na sua origem, nós falamos que a pontinha, ou seja, você retira da origem, tem uma carga microbiana, mas existe processos para serem destruídos, né? Essa carga microbiana, essa carga de contaminantes de maneira geral, né? Eles têm aí métodos para serem retirados. Só que durante o transporte, né? Durante o armazenamento, durante a manipulação e aí a distribuição, vai aumentando o volume de possibilidades de contaminação, de carga não só microbiana, mas também de contaminação química e também de contaminação física. E quando chega na distribuição, aqui tá, não dá para ver direitinho, mas ó, aqui, né, a base ela é muito grande, porque a chance de contaminação de quando o alimento está indo para a distribuição, a chance dele estar contaminado é muito grande. Então, eu preciso adotar, e é isso que nós vamos visualizar ao longo aí da disciplina de higiene dos alimentos, que tipos de processos, né, que tipos de procedimentos, protocolos devem ser adotados para que isso não ocorra. Então, se eu sei que a parte da distribuição é a maior parte, né, onde se tem a maior possibilidade de contaminação, então como que eu evito que aconteça essa contaminação, portanto, tá? Bom, e o alimento, então, ele pode ser contaminado como? Né? A partir dos próprios equipamentos em que ele está sendo processado, a partir de utensílios, a partir de animais domésticos, a partir de insetos e roedores, inclusive o próprio ser humano, que é quem vai manipular esse tipo de alimento. Então, todos os cuidados são importantes. Então, desde os equipamentos, né, até a presença de animais, na verdade, não se permite que haja a existência de animais domésticos, a presença de insetos e roedores, então a gente precisa evitar que esses insetos e roedores, né, adquirir protocolos, adotar práticas que eles não estejam presentes dentro de uma cozinha, principalmente a cozinha industrial. Dentro dos utensílios, então, como é que eu preciso higienizar, como é que eu devo higienizar corretamente os utensílios para que eles não sejam veículos aí de contaminação, e como é que eu faço com o ser humano, né? O ser humano, ele carrega uma carga microbiana muito grande. Então, dá uma olhadinha aqui, né? Só de pele são 2,5 milhões de bactérias, né? Na boca são 750, no cabelo 1,5 milhões, nos braços, né, 65.500 bactérias, né, e no intestino são 10 bilhões de bactérias. Claro que vocês vão explorar um pouquinho mais a função dessas bactérias, né? Uma coisa vocês já tiveram em microbiologia, que existem as bactérias que não são causadoras de doenças, né? Elas existem lá simplesmente para manter uma condição saudável para o organismo, mas dentro dessa porção de bactérias, e ela presente no alimento, pode sim promover efeitos deletérios para a saúde, e é isso que a gente vai estudar, né? Então, olha quantas bactérias o ser humano pode transmitir para o alimento. Então, que cuidados que se devem ter? Para que se produza um alimento seguro, que é o principal objetivo, né? Então, a higiene dos alimentos, ela existe para a gente estudar, né, quais são a legislação, quais são as etapas, possíveis protocolos, para que se produza um produto final seguro. E o que é um alimento seguro? Então, segundo a portaria 326, né, da Anvisa, e daqui a pouco nós vamos explorar um pouquinho mais sobre a legislação, né, ou outras, alimento seguro é aquele alimento apto para o consumo humano, aqui considerado como alimento que atende ao padrão de identidade e qualidade pré-estabelecidas, nos aspectos higiênicos, sanitários e nutricionais. Então, isso é um alimento seguro. Então, o objetivo é produzir um alimento seguro a partir de todas aquelas etapas, desde a sua origem até realmente a distribuição. Aqui, gente, eu tirei a minha carinha, para não atrapalhar a tabela, né?
E aqui eu estou querendo mostrar o seguinte, o resultado de lotes de extrato de tomate de 5 marcas, né, e que foram proibidos depois que eles foram aí analisados. E vamos entender por que foram proibidos, né? Então, a gente tem aqui as marcas, né? Então, olha só, Elefante, Pomarola, né? Que são marcas aí relativamente bem conhecidas, né? E aí foram proibidas porque apresentava pelo de roedor. Aí vocês podem se perguntar, bom, mas nossa, apresentar pelo de roedor, agora por incrível que pareça, a legislação permite que haja a presença de pelo de roedor. Então vamos ver no próximo slide. Ainda não estou aparecendo para não atrapalhar aqui a tabela, mas olha, existe dentro da legislação, né, a RDC, que depois nós falaremos um pouquinho sobre ela, né, 14 de 2014, que estabelece limites de tolerância para matérias estranhas, né, exceto ácaros em grupos de alimentos. Então, para frutas, produtos de frutas e similares, tá? Aí aqui no caso, produtos de tomate, molho, purê, polpa, extrato de tomate, que é aquela questão que nós discutimos no slide anterior, né? E aqui é permitido matéria estranha? Sim. Fragmentos de insetos, né? Então, até 10 fragmentos em 100 gramas de alimento, né? Relação de fungos, pode? Pode também. Então, 40% de campos positivos para extrato e purê. Então, permite-se que tenha aí a contaminação. Aí agora a gente está lá nos pelos de roedores, né? Então, é permitido? É sim permitido. Um pelo de roedor a cada 100 gramas de alimento. E vocês podem estar se perguntando, caramba, mas isso é possível? Isso é possível, né? Isso existe uma tolerância para que haja aí a quantidade de matérias estranhas presentes em alimentos. E aí depois a gente vai analisar um pouquinho sobre essa legislação, e aí vocês vão ver a quantidade de matérias estranhas que a gente pode estar consumindo. E, na verdade, gente, não se deveria aceitar nenhuma matéria estranha, né? Eu sei que existe a legislação para manter essa ordem, mas, na verdade, o produtor, a pessoa, né, a empresa, ela tem que desenvolver técnicas para que não exista nenhum fragmento de inseto, para que não tenha nenhum pelo de roedor, né? Justamente por quê? Porque eles podem realmente provocar efeitos deletérios para a saúde, tá bom? E aí, como eu havia dito, né, que na verdade a gente tem que pensar em não ter pelos, não ter insetos, asas de insetos presentes nos alimentos. Como é que a gente vai adotar esses métodos, né, esses protocolos? Como é que nós vamos nos deparar com isso, né? Então, é isso que a gente vai estudar agora, né? Quais são esses protocolos, quais são esses métodos que nós vamos utilizar para que esses alimentos não sejam contaminados e não provoquem efeitos deletérios para a saúde de maneira geral, tá bom? Então, vamos ver na parte 2 quais seriam, como é que nós fazemos esse método de prevenção aí da contaminação do alimento, tá bom? Até daqui a pouco.